Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, um seguidor hoje aqui pediu para mim fazer uma explanação sobre Mateus 24, 27. O nome dele acho que é Sérgio Fernandes. Um abraço, obrigado pela questão. Até porque eu nunca abordei esse versículo aqui no canal, tá? Então vai ser muito legal. Então eu vou fazer uma análise desse versículo, não só o 27 quanto o 28 também, que eles são interligados. Quem puder já dar um like no vídeo, tá? Vocês sabem que é assim, o YouTube tá bugado. Já pausa aí, já dá um like, atualiza a página, porque o YouTube tá removendo likes e inscritos. Enfim, vocês sabem que eu tô chateado com o algoritmo do YouTube, né? Ultimamente o YouTube tá cada vez pior para quem é criador de conteúdo. Então vamos lá. Primeiro eu queria falar, apesar de eu já ter feito vídeo sobre isso, eu só vou citar o contexto de Mateus 24, em paralelos, tá? Que é chamado de sermão profético. Jesus e os apóstolos, eles saem do templo de Jerusalém. Aí os apóstolos elogiam o templo, olha como é bonito, tal, não sei o quê. Aí Jesus fala para eles assim: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O que Jesus está falando ali? Da queda do templo. Aí os apóstolos perguntam para Jesus: mestre, quando vão se dar essas coisas? Que coisas? Porque Jesus tinha falado, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então ele fala: quando se darão essas coisas e quando será a tua vinda? Então note que a vinda de Jesus, ela é interligada com a queda do templo de Jerusalém, que era uma vinda em juízo. Lembrando que vinda não é volta, tá? Milhares de cristãos aí no mundo inteiro estão esperando a volta, mas Jesus nunca falou que ia voltar. Ele está falando de uma vinda. Tem diferença, Ronaldo? Tem. Porque se eu falar assim, eu vou voltar, quer dizer que ele ia voltar novamente, fisicamente ou presencialmente, de alguma forma ele ia voltar. Agora a vinda quer dizer que ele ia vir fazer algo, cumprir uma missão, então ele ia vir em juízo. Toda vez que Jesus fala nos evangelhos, ele está falando sobre juízo em Jerusalém. Vir sobre as nuvens, eu já expliquei para vocês que é vir trazendo destruição, vir como um ladrão, é vir de repente, etc, etc, etc. Então o tempo todo Jesus está falando disso daqui, ó, da queda do templo e de Jerusalém, que é interligado na sua vinda. E a maior prova disso é o versículo 34 de Mateus 24, que diz assim, Jesus dizendo: não passará esta geração, a geração presente, sem que todas essas coisas que ele falou aqui no capítulo sejam cumpridas. Então quer dizer que tudo aquilo que ele falou em Mateus 24 ia acontecer naquela geração, tá? Eu já tenho um vídeo mais específico sobre isso, então eu não vou me alongar muito nesse ponto. Mas aí no capítulo 27, no versículo 27, perdão, deixa eu só citar aqui para quem não sabe, tá? Jerusalém e o templo, eles caíram no ano 70, tá? DC, depois de Cristo, ou da Era Comum, tá? Então isso aqui tudo já aconteceu no ano 70, tá? Agora, esse versículo em questão que o rapaz perguntou, ele diz o seguinte, ó. Pois assim como o relâmpago parte do Oriente e brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. O termo aqui, relâmpago, pessoal, é esse aqui, ó, astrape, em grego. Vou tentar escrever. Eu não sei se a pronúncia está correta, tá? Eu estou lendo pelo aparato crítico. Eu estou lendo, eu não estou ouvindo. Então eu estou confiando na descrição fonética da palavra, tá? Mas se tiver alguém que for bom em grego aí, que estuda grego, se tiver errado, pode me corrigir, tá? Vou colocar aqui em português. Astrape. Essa palavrinha aqui nesse texto, pessoal, nós temos um problema aqui, tá? Qual que é o problema? Jesus fala que o relâmpago, deixa eu ver se nasce ou se sai, deixa eu ver, parte do Oriente e se põe no Ocidente. Então aqui, Oriente e Ocidente. Qual que é o problema aqui? O problema é que o relâmpago não parte do Oriente nem se põe no Ocidente. Não sei de onde é que o autor tirou isso, mas isso aqui não existe, tá? Na verdade, o que nasce no Oriente e se põe no Ocidente, todo mundo sabe o que é. É o Sol. Não é assim? O Sol não nasce no Oriente e se põe no Ocidente? Em qualquer lugar da Terra que você esteja, é o Sol. Então, alguns estudiosos acreditam que essa palavra aqui pode ter sido corrompida por algum escriba, alguém que estava copiando o texto, um copista. Eles acreditam que a palavra poderia ser Sol. Até porque
Tem lá na literatura apócrifa, tem essa mesma expressão aqui, só que com sol, não com relâmpago. Então, alguns estudiosos levantam uma hipótese, lembrando que eu estou falando de uma hipótese, tá? De que aqui poderia ser a palavra sol, tanto em Mateus quanto Lucas, em vez de ser a palavra relâmpago. Agora, eu acho que não é uma corrupção do texto. Eu vou explicar para vocês por quê. Como nós vimos no contexto, ele está falando da queda de Jerusalém, do templo, que aconteceria naquela geração e aconteceu no ano 70, o relâmpago ele era um símbolo dos romanos. As legiões romanas, quando saíam para a batalha, eles tinham um símbolo, que era uma águia. Eu vou tentar colocar a imagem aqui na tela. E essa águia ficava em cima de relâmpagos, que é uma referência a Zeus, ou Júpiter, que era aquele que mandava os relâmpagos. Você já deve ter visto no filme do Thor, né? Então, o fato dele ter usado a palavra relâmpago em vez da palavra sol pode ser uma clara referência aos romanos. Também é uma hipótese. Por quê? Porque no versículo seguinte ele fala o seguinte, ó. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias ou abutres. Tem uma variaçãozinha textual aqui, tá? Deixa eu ver se aqui comenta alguma coisa. Bom, a maioria das Bíblias traduzem como águia. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. A águia, além de ser um símbolo romano, fica também essa questão estranha, né? Porque se você tem um bando de cadáver, não é a águia que come cadáver, né? Come carne podre. Na verdade, isso aí seria o urubu, ou abutre, como aqui a Bíblia de Jerusalém coloca nessa variação textual. A águia não. Então o que ele está dizendo? Onde estiver o cadáver é de quem? Do Filho do Homem. Jesus morreu aonde? Em Jerusalém. Mas ali ele está vivo, ainda já profetizando. Ele fala, onde estiver o cadáver, se referindo ao cadáver dele, né, na cruz, que ele morreu em Jerusalém, ali se ajuntarão as águias. O que eram as águias? Os romanos. Tá? Então, se quem quiser tomar aqui como abutre, também pode tomar como se fosse só uma expressão. Olha, aonde estiver os cadáveres dos judeus, aí podemos também tomar essa hipótese, ali se juntarão os abutres, também sendo uma referência aos romanos. Mas eu acho que a águia, nesse caso, tem mais a ver. Então, tanto o relâmpago quanto a águia eram símbolos romanos. Então, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte, a minha vinda vai ser trazer juízo sobre essa geração. Deus, no Velho Testamento, quando ele queria trazer um juízo sobre o seu povo, ele levantava um país inimigo, um povo inimigo, um império, alguma coisa, para castigar o seu povo. Ele mesmo fala assim, eis que eu levantarei a Babilônia, Nabucodonosor contra vocês, Israel, e Nabucodonosor vai destruir vocês. Então Deus usava potências estrangeiras para poder trazer juízo sobre o seu povo, para julgar o seu povo. O povo fez coisa errada, cometeu idolatria, pecado, então Deus levantava um povo inimigo, para destruir o seu povo. Vocês podem ver, por exemplo, em Daniel. Daniel viu 4 feras. Aquelas 4 feras eram 4 inimigos estrangeiros. A Babilônia, os medos, os persas, os gregos. No Apocalipse, João fala de Roma e assim por diante. Então, quando Jesus fala assim como o relâmpago se mostra do Oriente até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, ali se juntarão as águias. Ele pode estar dizendo isso, que ele ia vir em juízo, e esse juízo ia ser feito mais uma vez através de um país estrangeiro, nesse caso, os romanos. Como foi com a Babilônia, com a Medo, Pérsia, Grécia, etc, etc, etc. Vocês podem ver no Velho Testamento. Deus chega a levantar reis até para destruir o seu povo. Pega, por exemplo, lá Salomão, quando ele pecou. Aí Deus falou assim, segundo o livro de Reis. Eis que eu levantarei Ben-Hadad, que era o rei da Síria, como inimigo de Salomão. Então ele usou um rei estrangeiro para castigar o rei Salomão. E assim por diante, tá bom? Então o que Jesus está expressando aqui, para mim, é uma referência clara aos romanos. Ele está dizendo que os romanos iam destruir Jerusalém, como ele falou aqui, ó, tudo dentro do mesmo contexto, tá? E aonde estivesse o cadáver, pode ser tanto uma referência ao cadáver dele quanto do próprio povo judeu, que foi realmente derrotado pelos romanos, ali se juntariam as águias, ou os abutres, quem quiser usar essa variação, mas também sendo uma referência aos romanos. Tá bom, pessoal? Tá aí, quem gostou, pessoal, dá um likezinho no vídeo, comenta aí o que achou para dar engajamento, tá bom? Isso tudo ajuda um pouquinho a aumentar a atividade do canal. Eu sei que é chato ter que pedir em todo vídeo, tá? Mas isso ajuda bastante, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.